Epílogo. Tradutor, Tio Vlad. Revisores, União Overlord. Bem, aqui estão as moedas, centenas de moedas de ouro, como prometido. E este é o contrato. Depois de dar uma rápida olhada para o conteúdo do saco, o pai de Archie assentiu com satisfação. Sem nenhuma dúvida, rapidamente ele assinou seu nome no pergaminho e, em seguida, assinou com o selo da família. Suas ações mostraram que esta não era a primeira vez que ele tinha feito isso. Agora não deve haver nenhum problema, certo? Olhando para o pergaminho que foi dado, o homem concordou. Se é que Eran e Mina estivessem aqui, certamente eles revelariam seu descontentamento. Este homem era o mesmo homem que tinha visitado anteriormente a pousada. O homem olhou para o pergaminho algumas vezes enquanto ele esperava. Depois de verificar que a tinta tinha secado no final, o homem guardou cuidadosamente o pergaminho. Sim, sem dúvida. Apontando para o saco de moedas em frente do pai Archie, o homem perguntou. A propósito, você não irá conferir? Eu estou bem com isso, mesmo se uma ou duas moedas estiverem faltando. Está bem assim. Rumo à resposta generosa e ainda tola feita pelo pai de Archie, o homem acenou com a cabeça mais uma vez. A quantidade de moedas já havia sido verificada antes, então não deve haver nenhum problema. Mas definitivamente não é um bom sinal. Eu vejo uma família que estava perto do fim de sua nobreza, agindo desta forma. Não, talvez sua família estivesse destinada a terminar no momento em que esse homem se tornou um plebeu. No entanto, era precisamente por causa de pessoas como estas que eu pude prosperar tanto no negócio. Bem, então você está bem com a taxa de juro habitual e prazo do empréstimo, eu presumo. Rumo a esta pergunta, o pai de Archie respondeu de uma maneira como se ele fosse, sem dúvida, alguém de uma família rica e de alta classe. O homem acenou uma vez mais, mostrando que ele entendeu. A propósito, sua filha ainda está bem. HM. O homem de repente se lembrou que tinha 3 filhas na família. Eu estou falando sobre Archie-san. Ah, Archie. Agora ela está fora em um trabalho para conseguir dinheiro. É assim. Enquanto sua filha estava fora de casa para ganhar dinheiro, o que este homem está fazendo? Um sorriso de escárnio apareceu brevemente nos olhos do homem quando ele pensava sobre isso. Ele começou a sentir compaixão pela filha dessa pessoa. O homem não tinha nenhuma emoção. No entanto, era mais importante para ele recuperar a quantidade de moedas que tinha emprestado antes de incluir os juros que eram muito mais elevados, e para garantir este ciclo de empréstimo e retorno continuou, ele não gosta de interferir em outros negócios da família. Desde que ela era capaz de fazer algum dinheiro, começou a agir com arrogância. O homem franziu a testa ao ouvir os sussurros desagradáveis feitos pelo pai de Archie. Afinal, se uma situação problemática acontecesse e causasse um atraso no pagamento de juros, se possível, o homem gostaria de saber sobre a situação atual, desde que possível. Portanto, ele não pôde deixar de perguntar. Aconteceu alguma coisa? Não, nada sério. É só que a minha filha tola parece ter esquecido sobre suas obrigações com seus pais, que a trataram desde o nascimento, e está começando a se tornar desrespeitosa. Se é só isso então. Honestamente. É hora de parar com a sua insolência. Eu tenho que ensiná-la o que significa ser um aristocrata, isso é tudo. O homem engoliu o resto do que ele queria dizer. No entanto, ele não poderia ajudar, mas deixou escapar uma observação final. Ele deve ser muito problemático. Claro. Essa filha tola. O homem havia deliberadamente omitido que era dele que ele estava falando e permitiu ao pai que tinha dito em função de Archie, resultando em mais e mais murmúrios. 100 moedas de ouro era uma soma incrível. No entanto, a taxa que o pai de Archie estava passando, ele logo estaria fora do dinheiro novamente. Se isso acontecesse, seria mais provável voltar e emprestar mais.
O homem já tinha decidido não emprestar mais até que o dinheiro anteriormente emprestado tivesse sido reembolsado. O homem olhou em volta. O que viu foi uma sala cheia de móveis e decoração de luxo. Se o pior acontecer, eles devem ser capazes de recuperar o que eles originalmente pegaram, mesmo que eles tiveram que vender os móveis. O homem abaixou a cabeça para esconder seus pensamentos. No fim das contas, não é estranho para a filha da família Furt estar fazendo esse tipo de trabalho sujo. Os amigos que ela associa com tudo parecia ser de nascimento comum também, eles provavelmente compartilham o mesmo personagem vulgar. É mesmo? O homem pensou profundamente sobre as duas pessoas que ele conheceu na estalagem, e, finalmente, deu a sua resposta. Talvez fosse devido ao mal-entendido o tom da resposta do homem, o pai de Archie rapidamente falou mais uma vez. Não, eu não quis dizer que todos os plebeus são assim. Eu estava me referindo especialmente àqueles que são aventureiros. Talvez seja assim. Não é assim. Minha filha começou a se rebelar precisamente por causa delas. Eu preciso puni-la adequadamente mais tarde. No final, isso é natural que uma filha ouça seu pai. Ela ainda tem 15 anos, é muito cedo para me dar aulas. Depois de tomar um último olhar para o pai infeliz, o homem se levantou de seu assento. De qualquer forma, eu tenho que ir para o próximo cliente agora. Nós falaremos sobre isso da próxima vez. Eu estou contando com você para pagar no tempo. Ouros negros, ouros negros, ouros negros. Quando volta a Oneisama? Talvez um pouco mais tarde. Dentro de um determinado ambiente, usando a cama como uma cadeira, duas jovens estavam sentados ao lado de cada outro. Seus traços faciais eram exatamente os mesmos. Elas tinham um blush vermelho fraco que pode ser visto em suas bochechas brancas e macias, o que fez com que pareçam pequenos anjos. Elas tinham rostos delicados que parecia muito semelhante à sua irmã mais velha. Definitivamente poderiam antecipar como poderia ser sua aparência dentro de 10 a 20 anos. Ambos usavam trajes que consistem em um vestido de branco puro, sem um único defeito. Seus pequenos pés brancos pendurados para baixo, fazendo um peatas ou peata, como eles estavam chutando no ar. É verdade. Sim. Isso é verdade. Isso é. Quando a Oneisama voltar, nós podemos sair daqui. Sim. As duas riram alegremente. Elas tinham muito pouca compreensão do significado de ser livre, mas elas sabiam que significava que elas ficariam com sua Oneisama. Essa foi a origem de sua emoção. Sua irmã Archie, muitas vezes teve que sair de casa por longos períodos de tempo. Embora elas não soubessem o que ela fazia, elas entenderam que era algo importante. Então, elas nunca expressaram seus desejos egoístas com Archie. No entanto, mesmo assim, ela não poderia ajudar, mas tem o desejo de ser capaz de ficar com sua irmã. É isso mesmo, nós duas a amamos muito. Ela era uma irmã muito gentil, experiente e afetuosa. Oneisama ainda não chegou. Ainda não chegou e estamos ansiosos para que ela volte com a gente, Kulderica. Estou muito ansiosa por isso, Uleirica. Eu quero ler junto com a Oneisama. Eu quero dormir junta com a Oneisama. Kulderica é esperta demais. Uleirica também é muito esperta. As duas olharam uma para a outra com um sorriso e, em seguida, começaram a formar um sorriso em seus rostos, produzindo gradualmente sons bonitos de riso. Nesse caso, Kulderica também pode ser acoplado com Oneisama e eu. Uleirica também pode se unir com a Oneisama e eu. As duas sorriram novamente, ansioso para a diversão e o futuro emocionante pela frente.